Nosso programa Tudo Posso começa agora e com um assunto muito bacana, porque quem é que não gosta de um jardim? Mas você sabia que o jardim pode sim ter um efeito terapêutico e te ajudar muito no dia a dia? A gente vai falar sobre esse assunto hoje. Na estética você vai saber quais são os cuidados que você pode ter para acabar com as manchas na sua pele. E na culinária, tem coisa melhor, gente, do que docinho de casamento? A gente vai numa festa, chega lá e é uma delícia. A única coisa que eu acho que tem que ter em casamento é o tal do chiquetex, porque dá uma vontade de comer docinho no dia seguinte e é feio, né, pedir para levar. Então, os noivos agora podem optar por isso e dar caixinhas de docinho de presente, que é uma dica super bacana. Mas agora a gente vai falar sobre saúde. Quem leva uma vida agitada quase sempre aguarda ansiosamente aí o final de semana para poder colocar o sono em dia e aí quer dormir várias horas a mais do que durante a semana. Mas fique sabendo que essa não é a melhor atitude para ser tomada, porque pesquisadores concluíram que essa prática pode desalinhar o relógio biológico e vai trazer consequências negativas para o seu organismo. O fenômeno é chamado de jet lag social, em uma referência às alterações no ritmo do sono e da disposição de pessoas que viajam muito tempo de avião e sentem cansaço, sonolência diurna e até precisam se adaptar novamente ao fuso horário. E para compensar o sono aí, você vai aumentar os riscos de desenvolver problemas como diabetes, obesidade, fadiga crônica e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu estou recebendo a doutora Andressa, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muita gente precisando botar o sono em dia porque a correria do dia a dia não nos permite, né, doutora, estar com o sono em dia. Bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, o prazer é todo meu, Sula. Essa questão do sono, eu, por exemplo, acho que tentava fazer, porque ainda que a gente tente dormir um pouquinho a mais, o próprio ritmo do dia a dia, por exemplo, você tem o hábito de acordar todo dia às 5h30 da manhã, e aí chega no fim de semana, eu não preciso, mas meio que o relógio biológico faz você acordar, não é isso? Sim, na verdade o que acontece? O organismo se adapta à maioria dos dias que você tem a sua rotina. Então, se são 5 dias na semana que você dorme 6 horas, então você dorme meia-noite e acorda às 6, ele vai se adaptar para, durante o final de semana, que são só 2 dias, liberar os hormônios que fazem você acordar e principalmente fazer o pico de um hormônio muito importante chamado cortisol, meia hora antes do horário que você está habituado a acordar. Então, se eu tenho essa minha rotina, vamos dizer, esse meu hormônio aí do cortisol, que é o hormoninho que a gente fica segurando peso. Exato. O hormônio cortisol, quando ele está em excesso no nosso corpo, ele é um dos responsáveis por fazer com que a pessoa ganhe peso. Inclusive, a gente testa em consulta médica isso. Quando o paciente vem com aquela queixa, faz tempo que eu tento emagrecer, não consigo, é muito importante que a gente teste o ritmo do cortisol. Então, é isso mesmo. Quando durante a semana a gente tem um sono mais curto, meia hora antes da gente acordar, a gente faz uma liberação de um pico de cortisol, porque o cortisol é um hormônio que dá disposição para você começar o seu dia. É assim que funciona, biologicamente é assim. E o que acontece se eu insisto e falo, não, hoje eu posso ficar na cama, vou dormir mais um pouquinho, e insiste, mas aí fica aquele sono que a gente fala, picadinho, né? Exato. Você vira para um lado, dormir mais um pouquinho. Aí o tal do cortisol, então, tá funcionando, te empurrando para fora da cama. Te empurrando para fora da cama, fazendo você ir fazer suas tarefas. E você vira para o outro lado mais um pouquinho. Aí o corpo, ele, na verdade, ele tende a manter o cortisol um pouco mais elevado nesse dia. E aí o ritmo do cortisol se mantém um pouco mais elevado no dia que você insiste em permanecer um pouco mais na cama. E aí, mesmo que eu coma só alface, eu não vou conseguir Na verdade, emagrecer. A tendência é que você tenha uma lentificação do seu metabolismo e, com isso, tenha mais dificuldade de perder peso. Quem está ouvindo a gente, escutando, né, assistindo, perdeu um pouquinho, a gente estava conversando antes, né? Obesidade, ganho de peso, ela consiste de vários fatores, né? Ela é multifatorial. Não é só, na verdade, a parte dos hormônios que interferem, mas é muito importante que a gente mantenha uma regularidade de sono para que o nosso relógio biológico passe a trabalhar ao nosso favor. Então, esse é o alerta muito importante da nossa pauta hoje, né, Sula? Principalmente porque as pessoas, até isso, estão fazendo uma dieta, estão fazendo exercício, se matando, eu faço esteira, eu estou comendo tudo direitinho como a médica mandou, estou cumprindo tudo que foi passado, estou tomando o medicamento, não estou conseguindo. Mas por quê? Normalmente o estresse, por exemplo, se ela está num período desordenado aí de trabalho, de vida, e se mudar essa coisa do sono bom,
ela não vai ter o resultado. Ela não vai ter o resultado esperado, porque é o que acontece. Aí, ela, além disso, ela pode liberar hormônios de fome em horários errados. Por quê? Porque a nossa programação, o que que é? Ela é baseada, então, num sono de 6 horas e num período acordado para poder você fazer toda essa regulação hormonal. A partir do momento que você tenta compensar no final de semana, você também altera o teu período de fome. E a tendência, o grande estudo, o que mostrou, na verdade, esse estudo do jet lag social, é que os voluntários que tinham esse sono desalinhado, eles desalinhavam tanto os hormônios que regulavam a fome que eles passavam a atacar a geladeira à noite. Então eles eram acordados por urgência de comer. Então você vê que, por exemplo, quem dá plantão ou quem realmente fica até mais tarde estudando ou resolve fazer um serão ou mesmo não, eu vou dormir até mais tarde porque eu compenso, embaralha tanto essa regulação hormonal que ela não é benéfica quando a gente fala em perder peso. Não, e aí o fim de semana vira uma loucura, porque sempre a gente dá uma abusadinha, o fim de semana eu vou poder comer uma coisinha a mais. Exato. E aí o cortisol, se tiver acelerado aí para esse ganho de peso e você já comer a coisinha a mais, aí que já estragou a dieta de uma vez. Isso, e a gente também tem outro, nesse mesmo estudo foi visto que um hormônio chamado leptina, que é um hormônio que é associado com o ganho de peso e a obesidade, ele aumenta os níveis de leptina nesses pacientes que têm esse desalinhamento do relógio biológico. A leptina é um hormônio que ele está em excesso nos pacientes que ganham peso e ele está associado também ao ganho de peso. Então, na verdade, todo o mecanismo, o organismo passa a trabalhar em favor do ganho de peso quando a gente tem um relógio biológico muito alterado. Então, isso tem que ser visto. E o sono é fundamental para a gente manter, então, esse reloginho biológico equilibrado. Equilibrado. Uma coisa que é muito importante para as pessoas entenderem, que eu acho que é importante a gente colocar, é que, assim, essa questão de tratar perda de peso, ela passa pelo sono, passa pela alimentação e passa por uma avaliação completa. Então, assim, quando a gente fala de tratar peso, a gente tem que considerar tudo, né? Então, assim, às vezes, padrão alimentar, muitas vezes, assim, a pessoa que tem um padrão alimentar ansioso, a gente também tem que se voltar para olhar o sono dessa pessoa e entender, mas espera aí, como é que você dorme? Porque, às vezes, o sono reflete também um padrão de ansiedade. Como que pode ser isso? Quais são as características, vamos dizer, desse ansioso? Perfeito. Como que é o sono dele? Geralmente, são pessoas que têm insônia ou então que demoram para pegar no sono, né? Então, geralmente o sono vai refletir um padrão psicológico, um padrão de ansiedade da pessoa. Existem também pessoas que em períodos de depressão vão ter sintomas mais negativos, então elas vão ter hipersonia, elas vão ter excesso de sono. Então, querem dormir mais. E aí o que acontece? O sono, ele passa a ser um bom mecanismo da gente, ele dá dicas, na verdade, da saúde da pessoa. Uma coisa muito interessante é, por exemplo, se a pessoa ronca, aí ela já começa a apresentar episódios de sonolência diurna. Se ela começa a ter sonolência durante o dia, o que acontece? Ela rende menos no trabalho. Se ela rende menos no trabalho, consequentemente, ela vai realizar menos atividade física, vai diminuir a sua taxa de metabolismo. Então, você vê que a coisa está tudo interligado. Então, quando a gente fala de tratar ganho de peso, a gente tem que começar a entender que tudo se conecta e as coisas, elas trabalham para que a pessoa ganhe ou perca peso. Quando a gente fala de peso, a gente fala principalmente de gasto e ganho energético, mas muitas dessas não é só uma balança, não é só o que você está comendo e o que você está gastando, são vários fatores que interferem nessa conta, né, E para a gente conseguir detectar, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu deito, eu durmo logo, não tenho insônia, mas eu percebo que em determinadas fases, quando eu estou mais trabalho, mais estressada, eu tenho dificuldade na perda de peso. Aí, como que eu consigo detectar se o meu sono é bom? Bom, o que acontece? Existem algumas escalas que a gente consegue aplicar na consulta do consultório. Então, assim, escala de sonolência diurna é uma escala muito boa que a gente pergunta para o paciente: dorme no semáforo, se tá... Dá uma cochiladinha no semáforo, tá dirigindo, dá vontade de dormir. Tem uma que é assim, se você está em um carro em movimento, se você tem sonolência, se você deitou depois do jantar para assistir TV e você dá uma cochiladinha. No nosso programa não, né? Não, é de manhã, ainda bem. Então ninguém vai cochilar no programa. Não pode. Então assim,
O cortisol acabou. O cortisol acabou, tá estimulado. Liga no Tudo Posso. Liga no Tudo Posso, perfeito. E aí, assim, essa escala a gente aplica e a gente passa a ter dicas que vão indicar, na verdade, se a pessoa vai ter ou não risco de ter algum problema no período do sono. A partir do momento que a gente identificou que essa pessoa está em risco, existe um exame que é um padrão ouro, é chamado polissonografia. É um exame que a pessoa vai lá, eu falo, brinco com o paciente, vai com o travesseirinho e com o cobertor. Esse exame todo mundo quer que o médico passe, né? Porque a gente vai lá para dormir. Exato. Olha que delícia. Vai para dormir. Vai lá, colocam os eletrodos, é monitorizado, geralmente é filmado a polissonografia e com isso a gente vai ter um laudo da evolução do sono desse paciente. Se ronca, se não ronca, se o oxigênio no sangue cai ou se ele normaliza. Existem pacientes que têm um dado nesse exame que é muito interessante, que é se o paciente para de respirar, que é o índice de apneia ou hipopneia, que é a queda da respiração. Tem paciente que passa até 45 segundos sem respirar por conta do ganho de peso. Imagina o que é para uma pessoa, é como se ela ficasse em apneia, imagina ficar sem respirar segurando por 45 segundos, e isso imagina acontecendo recorrente 3, 4, 5 episódios por hora. Por hora, numa noite. Imagina o quanto isso danifica a qualidade de vida da pessoa. Então é muito importante a gente passar a pensar que sim, que o sono é saúde, que sim, o sono faz parte dessa avaliação médica. A gente pode, inclusive, como você falou, ele dá sinais da saúde. Então, por exemplo, a mãe pode até observar alguma coisa no filho, observando esse sono da criança também? Com certeza. A gente tem, isso é muito interessante, padrões de sono. Isso, os pneumologistas, eles são os profissionais. Eu sempre falo assim, né? O endócrino, o clínico geral, ele reúne dados, né? E eventualmente, se a gente acha algum padrão alterado, a gente encaminha para o médico especialista, nesse caso é o pneumologista. Mas existem padrões de sonos que são muito específicos de determinadas doenças e podem ser identificados e podem ser tratados. E eu acho que o alerta mais interessante, na verdade, é que o sono dá dicas, o sono faz parte desse tratamento adequado do ganho de peso. Então, hoje em dia, quando as pessoas elas falam em perder peso, elas também têm que olhar um pouquinho para os hábitos dela, né? E não só os hábitos alimentares. É um conjunto, né? É um Porque conjunto, exatamente aquilo que eu falei. Em pessoas que ficam até estressadas, no sentido assim, estou fazendo uma dieta, já tem um tempo, não consegui o objetivo, não estou me alimentando, estou cumprindo, né? Comendo alface, o grelhado e a salada, estou fazendo a ginástica, estou caminhando e não estou tendo um resultado. Que é exatamente esses níveis de ou cortisol muito alto e a serotonina muito baixa. Exato. Né? O que acontece também? Isso é muito interessante. Toda vez que a gente tem um aumento do nível de cortisol, mesmo que ele não seja um aumento total, mas que ele aumente na ritmicidade ao longo do dia e que a serotonina ela esteja um pouco mais baixa, a gente vai ter um nível de ansiedade um pouco maior e essa pessoa, ela tende a ter um perfil mais beliscador ao longo do dia. Então, muitas vezes o que eu vejo é um ciclo vicioso nesses pacientes. Ele dorme mal, ele tenta compensar, ele acaba tendo mais ansiedade, geralmente é um pouco acompanhado de insônia também, e aí com isso, às vezes você tem que entrar com medicação para poder controlar isso. E esse beliscador, ele varia, por exemplo, a pessoa quer comer doce, porque o doce é uma forma de compensação. Exato, o doce é uma forma de recompensa. O que a gente tem bem estabelecido são os mecanismos de recompensa cerebral, que o doce, ele gera um estímulo positivo em cima desse mecanismo. Então, as pessoas que têm um mecanismo ansioso, elas tentam comer doce para melhorar justamente esse mecanismo ansioso. E aí o peso... O peso sobe, infelizmente. Sobe, mais ainda. Mais ainda, por isso que a gente tem que avaliar. Doce, vai dormir. Vai dormir, mas dorme de forma regulada. Tenta compensar os horários durante a semana e do final de semana. Não adianta querer tirar a diferença no final de semana. Não adianta. Vale uma horinha a mais durante a semana. Vale aquela horinha, por exemplo, eu não consigo colocar essa horinha a mais no meu sono da noite. Vale a horinha do cochilo depois do almoço? Tem algumas teorias que dizem que o cochilo depois do almoço ele é benéfico, mas o que a gente sabe que ajuda mais é tentar botar meia hora a mais na semana,
todos os dias e tentar ir equilibrando. Acho que o grande recado para quem... dormir mais cedo. Dormir mais cedo, exatamente. Acho que o grande recado para quem está em casa é: tenta equilibrar. Tira um pouquinho do final de semana e joga uma meia horinha a mais. E aí você vai ver que você vai melhorar a sua qualidade de vida. Acho que é esse o grande recado. Então, que todo mundo possa aí ficar ligado. Não adianta querer dormir até tarde no final de semana. Aproveita, acorda cedo, vai fazer um exercício. Vai pro parque, vai correr. Vai pro parque, vai correr, vai ter saúde e qualidade de vida. Porque você vai estar mais disposto, porque dormiu meia horinha a mais todos os dias na semana. Com certeza. Estabilizou aí o seu sono, estabilizou o seu peso, vai ficar mais bonito, mais feliz e o que é melhor, com saúde, que é o principal. Que é isso que a gente quer. Não é isso? Com certeza. Que bom, obrigado, um prazer te receber. Eu que agradeço. E com certeza você teve muito mais informação e o nosso programa tem o objetivo é esse, te levar a qualidade de vida. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai falar para você sobre jardim terapêutico. A gente volta já.